Eu era pastora. Ou melhor, eu gostava de ser vista como pastora. Aquela que tinha respostas prontas, voz firme, certeza na maneira de falar de Deus. Tínhamos uma igreja cheia, projetos sociais que iam bem, gente que me obedecia com confiança. Foi nessa posição que, numa tarde de culto ecumênico, que reunia católicos e evangélicos, tomei uma decisão que marcou o resto da minha vida. No calor do meu orgulho e na vontade de provar que eu não tinha medo de confrontar o que eu via como erro, levantei-me no púlpito e, diante de todos, pisei na hóstia consagrada. Dizer pisei é dizer demais e, ao mesmo tempo, é dizer pouco. Não entrarei em detalhes que possam incentivar ou ensinar qualquer desrespeito. Não é isso que quero provocar aqui. Quero que você entenda o que se passou dentro de mim. Um gesto pensado para chocar, para afirmar superioridade, para ganhar aplausos. E aplausos vieram. O templo explodiu em palmas. Sorrisos, câmeras, comentários entusiasmados. Por fora, a cena parecia vitória. Por dentro, uma coisa estranha aconteceu. Um vazio como se algo tivesse morrido em mim. Se esta história tocar seu coração, curta e acompanhe o canal para mais testemunhos reais. O que me levou até ali? Olhar para trás é humilhante, mas necessário. Eu nascera num lar religioso, tinha estudado teologia, pregado sobre santidade e verdade. Com o tempo, o zelo virou escudo. Eu acreditava que proteger a pureza da fé me justificava em tudo. Sempre que algo ou alguém me contrariava, eu fechava fileiras. A questão dos ritos e símbolos católicos me incomodava. Para mim, havia um risco de desviar a fé para tradições que eu via como humanas. Essa convicção, porém, não era só teologia. Era orgulho esperando o palco. Naquele dia pensei que ia provar um ponto. Mostrar que não era escrava de tradições, expor o que eu julgava idolatria de forma teatral, arrancar aplausos de quem compartilhava meu pensamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Subi ao altar, fiz o gesto. A hóstia, para a comunidade católica presente, era sinal da presença real de Cristo. Para mim, naquele momento, era o símbolo que eu queria desqualificar. Mas o que eu não calculei foi o que aconteceria depois. Não fora do templo, mas dentro. A primeira noite foi só silêncio. Não o silêncio santo que precede oração, mas um silêncio interior que engolia qualquer palavra. Tentei orar, e senti as frases saindo mecânicas, como se o idioma da oração se transformasse em ruído. As passagens da Bíblia que antes ardiam em mim agora escorregavam e perdiam sentido. Quando tentei pregar no domingo seguinte, minha voz falhou. Era como se algo dentro de mim tivesse sido selado. Na mesma semana, minha voz simplesmente desapareceu. Não por causa de laringite, exame médico nenhum a explicava. Era uma perda que vinha junto com pesadelos. Eu acordava sentindo culpa, revendo o gesto como se fosse uma câmera lenta da minha pior escolha. As pessoas viam os aplausos e comentavam sobre coragem. Mas eu me sentia exposta e mentirosa. Em casa, a Bíblia parecia páginas de papel, palavras vazias. Ao cantar, eu ouvia apenas acompanhamento instrumental, sem conexão ao louvor. Aos poucos, a alegria pastoral foi cedendo lugar a um nó na garganta que nunca secava. Dormia mal. As orações que antes fluíam agora eram tijolos que eu tentava empilhar. E a minha confiança, que alimentava meu ministério, enfraquecia como corda gasta. Procurei ajuda. Chamei pastor Elias, homem que me guiara nos primeiros passos e a quem eu devia respeito. Ele me recebeu sem pressa, com um olhar que misturava firmeza e compaixão. Lembro do seu silêncio antes de falar. Aquele silêncio que diz mais do que qualquer julgamento. Rosana, disse ele, você não foi corajosa. Você profanou. E já que fez isso publicamente, a restauração será pública também. As palavras doías, mas eram necessárias. Não era só uma questão de imagem. Era uma questão espiritual. Havia um erro que precisava ser reconhecido diante de quem foi ferido. Houveram tentativas de remediar as coisas por dentro da minha própria comunidade. Alguns diziam que eu devia simplesmente pedir desculpas e seguir.
Outros queriam proteger o nome da igreja. Eu, porém, sentia que o ato tinha atravessado uma fronteira que meu discurso não poderia consertar. Senti por dentro uma convicção crescente de que precisava olhar para aquilo que eu havia ferido, não apenas para o que eu julgava ser o erro alheio. A voz interior, que passei a interpretar como Espírito Santo, me dizia que havia de haver humildade, reparação e, talvez, encontro. Foi assim que cheguei, semanas depois, à porta de uma igreja católica. Nunca troquei insultos. Nunca planejei fazer política contra eles. O que me trouxe foi o arrependimento que já queimava. Entrei sem alarde, sentei-me na última fila e tentei ser pequena, invisível. O templo cheirava a incenso leve, luz de vitrais tocava o mármore. Havia uma solenidade diferente daquela que eu conhecia no meu culto. Não descrevo milagres visíveis. Descrevo, isso sim, uma quietude que desceu sobre mim e uma sensação de ser acolhida por algo maior do que minha própria culpa. Uma lágrima solitária veio aos olhos, e com ela, um suspiro de alívio que eu não conseguia explicar. Nessa tarde encontrei Padre Miguel. Ele não me interrogou com dureza, nem me absolveu com fórmulas vazias. Sentou-se comigo num banco lateral e escutou. Quando contei o que havia feito, vi nele primeiro dor pelos danos causados àqueles que acreditavam na presença real na Eucaristia, mas também vi misericórdia. Arrependimento verdadeiro é humildade que abre caminho, disse ele, com voz serena. Falamos sobre o significado da hóstia para os católicos, não para me converter nem para justificar meu gesto, mas para entender o que eu havia ferido. Havia ali o convite a ver o outro como irmão, e o reconhecimento de que atos simbólicos têm peso espiritual real para aqueles que os sustentam. Foi numa oração breve, silenciosa, naquela igreja, que senti o inesperado. Não um espetáculo sobrenatural, mas uma paz tão profunda que parecia preencher os lugares vazios dentro de mim. Não afirmo que aquilo foi uma manifestação física de Nossa Senhora. Digo com toda a honestidade que vivi aquilo como intercessão maternal, uma presença que me envolveu como abraço e que permitiu a quebra do orgulho. Chamei isso de ação da Virgem porque, na minha tradição interior, ela representa cuidado e ponte entre o humano e o divino. A paz que senti não me declarou inocente. Ela me deu coragem para enfrentar e reparar. Voltei para a minha igreja como alguém que precisava confessar. Subi ao púlpito, não para pregar, mas para pedir perdão. Expliquei o que fizera, sem rodeios, sem me proteger atrás de argumentos teológicos. Falei do vazio que me consumira, das noites sem oração, das conversas com Elias e de como uma comunidade católica havia me acolhido. As reações foram variadas. Choro, incredulidade, uma ou outra voz de acusação, e também silêncio atento. E então, um movimento inesperado aconteceu. Muitos que antes se identificavam com o meu gesto vieram ouvir, refletir e, pouco a pouco, humildemente, se aproximaram para pedir também diálogo e reconciliação. Não foi uma restauração mágica. Nem eu recuperei tudo num passe de mágica. A minha voz voltou, mas levou tempo para recuperar credibilidade e confiança. O processo exigiu trabalho, encontros com líderes católicos e evangélicos, reuniões públicas para explicar o que havia acontecido e por que o respeito ao sagrado importa, formação sobre o valor simbólico para diferentes tradições e sermões sobre humildade. Padre Miguel e Pastor Elias tornaram-se pontes nesse processo, orientando como transformar vergonha e remorso em ação concreta. De volta ao meu ministério, criei um pequeno projeto de unidade, encontros mensais entre as comunidades, trabalhos sociais conjuntos em bairros carentes, momentos de estudo bíblico onde católicos e evangélicos partilhavam interpretações e experiências. Não removi diferenças, elas continuaram a existir. O objetivo era construir respeito e cooperação. Aos poucos, do lugar onde eu era exemplo de orgulho, nasceu um ministério que tinha a humildade como fundamento. Não digo que agora sou perfeita. Digo que aprendi a carregar a falha com responsabilidade.
Houve consequências pessoais que marcaram minha fé. Eu aprendi a escutar antes de falar. Passei a valorizar o silêncio orante que encontra Deus sem a pressa de ter razão. O orgulho, que antes era combustível, tornou-se alerta. Cada vez que a tentação de provar algo se aproximava, eu me lembrava do peso do meu gesto. E mais, entendi que quando ofendemos símbolos alheios, não estamos apenas afrontando um objeto, mas ferindo uma comunidade inteira. A reparação, portanto, exige mais do que desculpas rápidas. Exige presença, serviço e abertura para ouvir. Uma pergunta me perseguiu por meses. Como alguém com responsabilidade pastoral pode falhar tão gravemente? A resposta não é única. Misturaram-se fatores. Desejo de reconhecimento, medo de perder relevância, confusão entre zelo e autoritarismo. E a lição que veio como consequência foi clara. Liderança exige humildade. O que mais tem poder para curar essa ferida na liderança é a confissão sincera e o trabalho coerente para restaurar o que foi quebrado. As pessoas reagem de formas diferentes ao meu testemunho. Alguns me veem como exemplo de queda e redenção. Outros ainda me olham com suspeita. Há quem me entenda e quem prefira manter distância. Aprendi a viver com isso. Mais do que reparar minha imagem, o que importou foi o reparo nas vidas que pude alcançar depois. Pessoas que se reconciliaram com suas comunidades, líderes que passaram a dialogar sem violência simbólica, jovens que aprenderam que fé não é arma. Quero dizer algo sobre Nossa Senhora neste relato, porque o título do vídeo a coloca como personagem de virada. Não vou atribuir a ela intervenções espetaculares ou aparições cinematográficas. O que relato é pessoal. Naquele banco da igreja, senti uma intercessão que tive coragem de nomear de maternal. Foi uma experiência íntima de consolo que me ajudou a abrir mão do orgulho e seguir o caminho do arrependimento. Para quem escuta com outra tradição, pode soar diverso. Para mim, foi esperança. E acho importante afirmar: a paz que senti era compatível com a misericórdia de Deus, não um empréstimo a um dogma que eu fosse impor a outros. O processo culminou numa confissão pública que foi o ponto de virada. Não fiz aquilo para me salvar socialmente. Fiz porque a verdade precisava ser posta diante de quem fui injusta. A confissão foi dura, mas foi o começo da restauração. Depois vieram atos concretos. Trabalho conjunto com a paróquia local em campanhas de solidariedade, reuniões ecumênicas para formar jovens líderes sobre o respeito aos símbolos do outro, e um espaço de diálogo permanente entre igrejas da cidade. Ao final, a pergunta que me fica é: o que significa ser cristão quando erramos em público? Significa reconhecer que, apesar dos ritos e interpretações diversas, somos corpo de Cristo, e que a humildade é a linguagem que reconstrói. Significa reparar com ações, não apenas palavras. Significa também entender que o sagrado pode se manifestar em formas que não controlamos, inclusive na dor que nos leva de volta ao chão. Se houver uma mensagem que gostaria de deixar para você, que talvez me julgue, ou talvez se identifique, arrependimento verdadeiro transforma. Não é espetáculo, não é promoção, é mudança de vida. Se você ocupa posição de liderança, cuide do seu coração antes de cuidar do público. Se você sofreu com palavras ou gestos de líderes, perdoe quando for possível e busque reparação quando for preciso. E se você for de outra tradição religiosa, saiba que o que procuro aqui não é discutir doutrinas. É compartilhar um caminho de humildade que me salvou do meu próprio orgulho. Hoje continuo servindo. Não mais como antes. A retórica vazia foi trocada por conversa longa, presença no bairro, aprendizado constante. Padre Miguel e Pastor Elias seguem sendo presença na minha caminhada, não como juízes, mas como irmãos que ajudaram a construir pontes. O ministério que nasceu da minha queda tem um nome simples: Casa de Reconciliação. Não prometemos milagres, prometemos trabalho, manutenção da relação e o exercício diário do perdão. Por fim, deixo um convite.
Reflita sobre o que você tem chamado de coragem na sua vida. Às vezes, o que pensamos ser bravura é apenas desejo de aparecer. A verdadeira coragem, muitas vezes, é reconhecer o erro, ajoelhar-se e trabalhar para reparar. E se, como eu, você carregou um erro profundo, saiba que a restauração é possível, mas ela exige humildade, ação concreta e tempo. Conte nos comentários o que essa história despertou em você. Inscreva-se para continuar acompanhando relatos de fé e reconciliação. Obrigada por ouvir minha confissão e caminhar comigo nessa estrada de arrependimento e esperança.